Queridos irmãos no episcopado, queridos irmãos no ministério presbiteral, caros diáconos, fiéis da Arquidiocese de Aparecida, estimados romeiros e romeiras, em peregrinação ao Santuário Nacional, neste sexto domingo da Páscoa, quero saudar também de um modo muito particular a todos que estão participando da sexta peregrinação nacional da família e aos que participaram ontem do quarto simpósio da família. Minha saudação também toda especial aos participantes do primeiro congresso da infância e da adolescência missionária, primeiro congresso americano. Tá bem. Queridos irmãos e irmãs, saúdo também aqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, os que estão em sintonia conosco através das imagens da TV Cultura, da TV Aparecida, aqueles que estão também nos acompanhando pelas ondas da Rádio Aparecida, da Rede Católica de Rádio, aos internautas que nos acompanham também pela internet através do portal a12.com. A todos a minha saudação muito fraterna, muito amiga. Estamos encerrando hoje, aqui no Santuário, o primeiro Congresso Americano da Infância e Adolescência Missionária, que está celebrando 170 anos de sua fundação. Aqui está presente também a secretária-geral da Pontifícia Obra da Infância Missionária, a senhora Jane Battistini, e a quem nós saudamos também de um modo muito especial ao padre André Luiz também, de Negreiro, secretário nacional da Obra da Infância e Adolescência Missionária. Estão participando desse primeiro congresso os assessores e coordenadores das Américas, num total de cerca de 700 pessoas. Estão encerrando esse primeiro congresso agora, nesta manhã, aqui no Santuário. As paróquias da Arquidiocese de Aparecida acolheram generosamente os participantes e tenho certeza que esse primeiro congresso da infância e adolescência missionária vai fortalecer a comunhão missionária entre os assessores e secretários nacionais da obra da infância e adolescência missionária. Aos participantes do primeiro congresso, então, que vieram de outros países, nossos votos de uma boa viagem de regresso, que Deus os acompanhe, Nossa Senhora os proteja e que não deixem apagar em seus corações a chama do ardor missionário, que nesses dias certamente ardeu de um modo especial no coração de cada um dos participantes desse primeiro congresso americano. Estamos no tempo pascal e a liturgia deste tempo continua convidando-nos a celebrar com fervor, com alegria, a ressurreição do Cristo. Na primeira leitura de hoje, nós vimos o diácono Filipe anunciando o Evangelho aos judeus da Samaria, após ter fugido de Jerusalém por causa da perseguição que se desencadeara contra os seguidores de Jesus. Pedro e João vão a Samaria para confirmar a obra de Filipe com a imposição das mãos sobre os novos convertidos ao cristianismo, conferindo-lhes o Espírito Santo. Graças à perseguição da igreja na cidade de Jerusalém, o Evangelho foi levado para outros lugares, dando assim origem ao nascimento de outras igrejas locais, expressões históricas no tempo e no espaço do projeto de Deus em favor da salvação de todos os povos. Como Filipe, os apóstolos e os primeiros cristãos, nós também hoje, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a anunciar o Evangelho aos que conhecem pouco ou não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. O respeito à liberdade das pessoas e a tolerância não devem ser pretexto
para nos acomodarmos e deixarmos de anunciar com alegria nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho, com a nossa palavra e sobretudo com o nosso exemplo. São Pedro, na segunda leitura que nós escutamos, nos adverte que devemos estar sempre prontos a dar razão de nossa esperança, a dar razão de nossa fé a todo aquele que nos-la pedir. Portanto, a nossa fé tem também seus fundamentos racionais, embora evidentemente a fé é dom, é graça de Deus, não se apoia unicamente na conclusão de raciocínios humanos, mas a nossa fé não é irracional, ela tem um fundamento também racional, ela é razoável, é própria da pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, dotada de inteligência, de liberdade, e nós temos que estar assim também preparados como cristãos, instruídos, formados também na nossa fé, nos ensinamentos da igreja, na palavra de Deus, para dar testemunho, quando necessário, também da nossa fé e também para dar razão também da nossa esperança e da nossa fé. Devemos anunciar o Evangelho e dar testemunho de nossa fé, como escreveu São Pedro nesta carta que nós escutamos hoje, com mansidão, com respeito aos outros, com boa consciência, isto é, sempre fazendo bem, sem ser agressivo, sem ser autossuficiente, sem ser orgulhoso, mas ao mesmo tempo também sem ser medroso, e sempre alegres e felizes por poder viver a nossa fé, que dá a razão também de nossa vida, e ao mesmo tempo comunicar, transmitir esta fé aos outros pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, que com a graça de Deus certamente vai frutificar também no coração das demais pessoas. E no Evangelho, Jesus, antes de sua partida para o Pai, garante aos seus discípulos que Ele mandará o Espírito Santo, que os fortalecerá e consolará ante as dificuldades que irão enfrentar. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. Ele não nos deixará órfãos. O Espírito Santo que Ele vai enviar é o Espírito da verdade, que os ajudará a aprofundar e a viver a mensagem de Jesus. Por meio do Espírito Santo, Jesus continuará sempre com sua igreja, continuará conosco, animando-nos na nossa peregrinação rumo à casa do Pai, unidos ao Espírito Santo, pelo amor de Deus e ao próximo, estaremos unidos a Jesus Cristo e ao Pai. Nisso consiste a vida cristã, viver em comunhão com o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Ontem também realizou-se aqui, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, o 4º Simpósio da Família. E hoje nós estamos acolhendo também aqui no Santuário, com muita alegria, a 6ª Peregrinação Nacional da Família, que tem como tema neste ano, família, caminhar com a luz de Cristo e a sabedoria do Evangelho. A família, queridos irmãos e irmãs, é a primeira comunidade de pessoas, e é na família que os filhos aprendem as primeiras noções da religião, os primeiros valores humanos e cristãos, as primeiras orações, os primeiros conhecimentos sobre Jesus Cristo e seu Evangelho. É através da família que os filhos começam também a participar da vida da igreja em nossas comunidades. Portanto, o futuro da humanidade vai assim sendo construído a partir da família, porque é ali, no seio da família, que se forja os verdadeiros cristãos, os verdadeiros cidadãos que vão assumir responsabilidades na igreja e no mundo quando se tornarem adultos. Daí a grande responsabilidade da família e do seu papel insubstituível na sociedade. Os desafios pastorais para a família no contexto da nova evangelização serão o tema também do próximo sínodo, do sínodo extraordinário a realizar-se no mês de outubro em Roma, que será um sínodo em preparação também, de certo modo, a um outro sínodo, o sínodo ordinário a realizar-se no ano de 2015.
podemos dizer que se trata de um único sínodo, digamos, realizado em duas etapas. A etapa deste ano, chamado de Sínodo Extraordinário, e a etapa final, conclusiva do sínodo, no ano próximo, em 2015, também em Roma, sobre a mesma temática, a família, os desafios pastorais que a família enfrenta hoje e que o Santo Padre Francisco quis justamente convocar esse sínodo, para que as conclusões desse sínodo possam ajudar as famílias a viver a sua vocação, seu estado matrimonial, ajudar, dar orientações para que as famílias possam cumprir a sua tarefa, a sua missão que Deus lhes reserva no mundo, na igreja, e também para encontrar caminhos pastorais para a solução de certas dificuldades também pelas quais passam as nossas famílias, ou muitas de nossas famílias hoje em dia. Vamos, portanto, rezar de um modo especial em família, na paróquia, pelo êxito deste sínodo tão importante para a igreja, para a sociedade. O futuro passa pela família, como afirmava, o nosso querido Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Ninguém pode substituir a família na sua missão de educadora de seus filhos. O Estado tem o dever de dar à família todas as condições para que ela cumpra a sua missão como célula básica da sociedade. A família antecede o Estado. Ao Estado compete a tarefa, a responsabilidade de ajudar a família a viver a sua vocação, a cumprir a sua missão, as suas responsabilidades na sociedade. E nós sabemos que muitos gastos sociais, muitas vezes empregados pelo governo em tantos projetos, muitas vezes esses custos poderiam ser, quem sabe, reduzidos se houvesse mais inversão em políticas públicas a favor das famílias. Esse é fundamental. Vamos, pois, rezar ao longo de todo este ano pelo êxito desse sínodo. Vamos, em nossas famílias, em nossas comunidades, acompanhar a preparação desse sínodo, estar em sintonia com ele, para que, de fato, seus resultados sejam os melhores para a igreja e, sobretudo, para as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.